A história de Rupert Murdoch não é apenas sobre poder, dinheiro ou influência. É acima de tudo sobre controle. Controle da informação, controle da narrativa e, talvez mais perturbador, controle da própria família. Por trás de um dos maiores impérios midiáticos do mundo, existe uma dinâmica que parece mais saída de um drama psicológico do que uma biografia empresarial. Se você já assistiu a série Succession, provavelmente se perguntou até que ponto aquela disputa brutal entre pai e filhos era exagero da ficção. Mas o que poucos sabem é que a realidade da família Murdoch não só inspirou a série. Em muitos aspectos, ela consegue ser ainda mais tensa, mais estratégica e, em certos momentos, até mais cruel. Rupert Murdoch construiu um império que atravessa continentes, molda opiniões políticas e influencia milhões de pessoas diariamente. Estamos falando de veículos como a Fox News, o The New York Post e o polêmico News of the World. Mas enquanto o mundo observa esse crescimento meteórico, uma outra história se desenrolava nos bastidores, uma história marcada por competição, favoritismo e manipulação emocional. Ao invés de preparar uma sucessão clara e estruturada, Murdoch parece ter escolhido um caminho muito mais instável. Colocar seus filhos uns contra os outros, não como um acidente, mas como uma estratégia deliberada. Cada decisão, cada aproximação, cada afastamento parecia fazer parte de um jogo maior, um teste constante de lealdade, força e submissão. Seus 4 filhos cresceram não apenas como herdeiros de uma fortuna bilionária, mas como peças dentro de um tabuleiro cuidadosamente controlado pelo próprio pai. E nesse jogo não bastava ser competente, era preciso provar repetidamente que era digno de atenção, e principalmente de confiança. Mas o problema é que regras nunca eram claras, e o prêmio final, a sucessão do império, parecia sempre fora de alcance. Essa dinâmica levanta uma questão inquietante. Até que ponto o sucesso de Murdoch foi construído com base na estratégia empresarial? E até que ponto ele se sustenta em dinâmicas de poder profundamente pessoais, até disfuncionais? Neste vídeo vamos mergulhar nessa história. Vamos desmontar o mito de self-made man, entender como esse império realmente começou, analisar o estilo de jornalismo que o tornou tão poderoso e principalmente explorar o jogo psicológico que transformou sua própria família em um campo de batalha. Porque no final, essa não é apenas uma história sobre mídia, é uma história sobre poder absoluto e o preço que se paga por ele. Quando se fala de Rupert Murdoch, é como ouvir a narrativa clássica do empreendedor visionário que construiu o império do zero. A imagem de self-made man sempre foi cuidadosamente cultivada ao longo de sua trajetória. Alguém que, com ousadia e inteligência, conquistou mercados e redefiniu a indústria da mídia. Mas a realidade é bem menos simples e muito mais estratégica. A verdade é que Murdoch nunca começou do nada. Ele herdou uma base já estabelecida por seu pai, Kate Murdoch, um influente jornalista e dono de jornais na Austrália. Quando Kate morreu em 1952, Rupert assumiu o controle de um pequeno, mas relevante grupo de publicações, incluindo o jornal The News em Adelaide. Este foi o verdadeiro ponto de partida do império. Não uma ideia do zero, mas uma estrutura pronta para ser expandida. No entanto, o que diferencia Murdoch não é a origem, mas o que ele fez com ela. Desde cedo, ele percebeu algo fundamental sobre o consumo de informação. As pessoas não necessariamente querem notícias profundas ou análises complexas. Elas querem histórias que despertem emoção, escândalos, crime, sexo e poder. Foi exatamente nessa direção que ele decidiu levar seus jornais. Ao contrário do jornalismo tradicional da época, que prezava por certa formalidade e distanciamento, Murdoch apostou em um estilo mais direto, agressivo e sensacionalista. Manchetes chamativas, linguagem acessível e o foco em temas que capturavam a atenção imediata do público. Essa abordagem, muitas vezes criticada por falta de ética, foi extremamente eficaz do ponto de vista comercial. Esse modelo se mostrou tão lucrativo na Austrália que Murdoch rapidamente começou a expandir suas operações. O próximo passo foi o Reino Unido, um mercado competitivo, mas com enorme potencial. Lá ele adquiriu jornais populares e aplicou exatamente a mesma fórmula. Conteúdo provocativo, foco em celebridades, escândalos políticos e uma cobertura que priorizava impacto em vez de profundidade. Foi nesse contexto que títulos como o News of the World ganharam ainda mais notoriedade. O jornal se tornaria um símbolo do estilo Murdoch de fazer mídia.
invasivo, controverso e altamente lucrativo. Décadas depois viria à tona o escândalo das escutas telefônicas, revelando até que ponto essa busca por audiência poderia ultrapassar limites éticos. Mas é importante entender que tudo isso não foi aleatório. Murdoch não apenas seguiu uma tendência, ele ajudou a redefinir o próprio modelo de negócio do jornalismo popular. Ele entendeu que informação também é produto e que, como qualquer produto, precisa atrair, prender e vender. Essa mentalidade empresarial moldou todas as suas decisões futuras. Cada aquisição, cada expansão, cada mudança editorial seguia uma lógica clara. Maximizar alcance, influência e lucro. E aos poucos, aquele conjunto de jornais herdados na Austrália começou a se transformar em algo muito maior. Um império global de mídia. Portanto, antes de enxergar Murdoch como criador do zero, é mais preciso vê-lo como um estrategista que soube explorar uma base existente de forma extremamente eficiente. Ele não inventou o jogo, mas certamente mudou as regras. Se existe um elemento central para entender o sucesso de Rupert Murdoch, é seu estilo de fazer jornalismo. Mais do que apenas administrar jornais, Murdoch redefiniu o que significa atrair audiência, mesmo que isso implicasse ultrapassar limites éticos que, até então, eram considerados inegociáveis. Desde o início, sua abordagem foi guiada por uma lógica simples. Notícia não é apenas informação, é produto. É como qualquer produto precisa vender. Para isso, Murdoch apostou em um modelo baseado no sensacionalismo. Histórias que despertam emoção imediata, que chocam, indignam ou entretêm. Crimes violentos, escândalos sexuais, intrigas políticas e a vida privada de figuras públicas passaram a ocupar o centro das manchetes. Esse tipo de conteúdo não era exatamente novo, mas Murdoch levou a fórmula a outro nível. Ele refinou a maneira de apresentar essas histórias, utilizando títulos agressivos, linguagem acessível e uma narrativa quase cinematográfica, que transformava fatos em espetáculo. O objetivo não era apenas informar, era prender a atenção a qualquer custo. No Reino Unido, essa estratégia encontrou terreno fértil. Jornais como o News of the World se tornaram símbolos desse modelo. A cobertura da família real britânica, por exemplo, era tratada quase como uma novela contínua, explorando cada detalhe íntimo como se fosse de interesse público absoluto. A linha entre jornalismo e invasão de privacidade começou a se tornar cada vez mais tênue. Mas o ponto mais controverso desse estilo veio à tona com os escândalos das escutas telefônicas. Jornalistas ligados ao Império Murdoch foram acusados de acessar ilegalmente mensagens de voz de celebridades, políticos e até vítimas de crimes. A justificativa implícita era clara. Se a informação gera audiência, ela será usada, independentemente de como foi obtida. Esse episódio revelou algo fundamental sobre o modelo Murdoch. A ética não era o limite principal. O limite era o risco de ser pego. Enquanto as práticas permaneciam invisíveis ao público, elas eram toleradas dentro de uma cultura que priorizava resultados acima de tudo. Outro aspecto marcante desse estilo é a sua relação com a política. Os veículos de Murdoch não apenas reportavam os acontecimentos, eles ajudavam a moldá-los. Ao adotar linhas editoriais claras e muitas vezes polarizadas, seus jornais e canais passaram a influenciar diretamente a opinião pública. Isso se tornaria ainda mais evidente com o crescimento da Fox News. Mas suas raízes já estavam presentes desde os tabloides britânicos. Além disso, Murdoch entendia profundamente o perfil do seu público. Ele não produzia conteúdo para agradar críticos ou intelectuais, mas para dialogar com emoções e crenças de grandes massas. Isso criou uma relação quase de fidelidade entre audiência e veículo, um fator decisivo para o crescimento do seu império. No fim das contas, o estilo Murdoch de jornalismo não era apenas uma escolha editorial, é uma estratégia de poder. Ao controlar a narrativa, influenciar percepções e capturar a atenção de milhões, ele transformou mídia em uma ferramenta de impacto global, e nesse processo redefiniu até onde o jornalismo pode ou deve ir. A entrada de Rupert Murdoch nos Estados Unidos não foi apenas mais um passo em sua expansão internacional. Foi uma jogada estratégica que consolidaria seu império como uma força global. Até então, ele já havia testado e aperfeiçoado seu modelo de jornalismo sensacionalista na Austrália e no Reino Unido. Mas o mercado americano representava algo maior: escala, influência política e acesso direto ao centro do poder mundial. Murdoch entendeu rapidamente que, para conquistar os Estados Unidos, ele precisaria mais do que bons jornais. Ele precisaria entender o público.
E foi exatamente isso que fez ao adquirir em 1976 o The New York Post. Na época, o jornal enfrentava dificuldades financeiras e tinha uma identidade editorial menos agressiva. Sob o comando de Murdoch, isso mudou drasticamente. Ele reposicionou o Post como um tabloide provocador, com manchetes chamativas, linguagem direta e foco em temas que geravam forte apelo popular. Um dos momentos chaves dessa transformação foi a cobertura do famoso apagão de Nova York, em 1977. Enquanto outros veículos adotavam uma abordagem mais institucional, o New York Post explorou o caos, os saques e o medo, criando uma narrativa que ressoava diretamente com a classe média urbana, especialmente com um público mais conservador. Essa estratégia não só aumentou a circulação do jornal, como também revelou algo crucial. Havia um espaço enorme nos Estados Unidos para um tipo de mídia mais opinativa, emocional e alinhada a determinados valores políticos. Murdoch percebeu que não estava apenas vendendo notícias, estava construindo uma base de influência. Mas para expandir ainda mais sua presença no país, ele enfrentava um obstáculo importante. A legislação americana limitava a propriedade de meios de comunicação por estrangeiros. A solução veio através de uma decisão calculada. Murdoch se naturalizou cidadão dos Estados Unidos. Esse movimento não foi simbólico, foi puramente estratégico, abrindo portas para aquisições muito maiores. Com esse caminho liberado, ele iniciou um dos projetos mais ambiciosos de sua carreira, a criação de uma rede de televisão capaz de competir com os gigantes já estabelecidos. Foi assim que nasceu a Fox, que mais tarde daria origem à poderosa Fox News. Esse processo também contou com um contexto político favorável. Durante o governo de Ronald Reagan, houve uma flexibilização nas regras de mídia e telecomunicações, o que facilitou a expansão de novos players no setor. Murdoch soube aproveitar esse momento com precisão, consolidando alianças e posicionando seus veículos de forma estratégica dentro do cenário político americano. A criação da Fox News, anos depois, seria o ápice dessa estratégia. Diferente dos canais tradicionais, ela não se apresentava apenas como uma fonte de informação, mas como uma voz clara dentro do espectro político, algo que rompia com a ideia clássica de neutralidade jornalística. Isso permitiu à emissora construir uma audiência extremamente fiel e engajada. No fim, a conquista dos Estados Unidos não foi um acaso, nem apenas uma expansão geográfica. Foi um movimento calculado, onde Murdoch combinou visão de mercado, adaptação cultural e estratégia política. E foi ali, no coração do sistema midiático global, que seu império deixou de ser apenas grande e passou a ser dominante. Se a expansão para os Estados Unidos consolidou o alcance de Rupert Murdoch, foi a criação de sua estrutura televisiva que transformou esse alcance em algo muito mais poderoso. Influência direta e contínua sobre a opinião pública. É aqui que nasce o que muitos consideram o verdadeiro coração do seu império, uma máquina de poder cuidadosamente construída, onde mídia e política passaram a operar quase como extensões uma da outra. No centro dessa engrenagem está a Fox News. Lançada em 1996, a emissora não surgiu apenas para competir com outros canais de notícias. Ela veio para ocupar um espaço específico que Murdoch identificou com precisão. Um público conservador que se sentia subrepresentado pela mídia tradicional. Ao invés de tentar agradar a todos, a estratégia foi clara: falar diretamente com esse público, reforçando suas crenças, valores e visões de mundo. Mas essa abordagem não se limitava ao conteúdo. A Fox News foi estruturada para criar uma relação emocional com sua audiência. Os apresentadores não eram apenas jornalistas, eram figuras de autoridade, comentaristas e, muitas vezes, porta-vozes de uma determinada visão política. Isso gerou um vínculo de confiança que ia além da informação, era a identificação. Um dos nomes centrais na construção dessa máquina foi Roger Ailes. Como arquiteto de linha editorial da Fox News, Ailes entendeu que o sucesso do canal dependia de algo mais profundo do que a audiência, dependia de lealdade. Sob sua liderança, a emissora adotou um tom combativo, frequentemente posicionando-se como uma alternativa à mídia tradicional, que era retratada como elitista ou desconectada da realidade do público comum. Esse posicionamento criou um efeito poderoso. A Fox News não apenas reportava notícias, ela ajudava a mudar a narrativa, as questões políticas, debates sociais,
e até percepções sobre eventos globais passaram a ser filtradas por essa lente específica. Com o tempo, isso transformou o canal em um ator político por si só, com capacidade real de influenciar eleições, pautas públicas e decisões governamentais. Esse modelo não surgiu por acaso. Ele é uma evolução direta do estilo que Murdoch já havia aplicado nos tabloides. Conteúdo que prende, que provoca e que gera reação. A diferença é que na televisão o impacto é ainda maior. A repetição constante de mensagens, o uso de imagens e a presença de comentaristas carismáticos amplificam o efeito sobre o público. Outro ponto crucial dessa máquina de poder é a sua consistência. Ao longo dos anos, a Fox News manteve uma linha editorial relativamente estável, o que reforçou a confiança de sua audiência. Em um cenário midiático fragmentado, essa previsibilidade se tornou uma vantagem competitiva. O público sabia exatamente o que esperar. No entanto, essa mesma consistência também levava a críticas. Muitos apontam que, ao priorizar alinhamento ideológico e engajamento, a emissora contribui para a polarização política e para a simplificação de debates complexos. A linha entre informação e opinião se torna cada vez mais difícil de distinguir, e isso para críticos representa um risco para o próprio conceito do jornalismo. Ainda assim, do ponto de vista estratégico, o resultado é inegável. Murdoch conseguiu criar um sistema onde a mídia não é apenas um negócio lucrativo, mas uma ferramenta de poder real, uma máquina que não apenas informa, mas influencia, direciona e, em muitos casos, define o rumo de conversas públicas. E é justamente esse nível de controle sobre a narrativa e sobre o público que torna o seu império algo muito além de um conglomerado de comunicação. Ele se torna um instrumento de poder em escala global. Mas se existe um aspecto do império de Rupert Murdoch que é tão fascinante quanto perturbador, é a forma como ele conduziu a própria sucessão. Diferente de outros magnatas que estruturaram a transição de poder de maneira clara e previsível, Murdoch transformou esse processo em algo muito mais instável, quase como um experimento contínuo de lealdade, ambição e resistência emocional. No centro desse jogo estão seus 4 filhos, cada um com perfis, competências e visões do mundo muito diferentes. Ao invés de definir papéis bem estabelecidos, Murdoch parece ter incentivado direta ou indiretamente uma competição constante entre eles. Não apenas por cargos ou influência dentro da empresa, mas principalmente por algo mais subjetivo, sua aprovação. A filha mais velha, Prudence, fruto do primeiro casamento, sempre se manteve distante desse campo de batalha. Diferente dos irmãos, ela optou por não se envolver diretamente nas disputas pelo controle do império. Sua posição é quase de uma observadora, alguém que, consciente da dinâmica familiar, preferiu preservar a distância em vez de entrar em um jogo onde as regras nunca foram totalmente claras. Já Elizabeth Murdoch representa o caso mais complexo. Considerada extremamente competente e com forte visão estratégica, ela muitas vezes foi vista como uma das herdeiras mais qualificadas para assumir posições de liderança. No entanto, sua trajetória dentro do Império foi marcada por altas e baixas, e segundo muitos relatos, por uma constante subestimação por parte do pai, em parte por questões de gênero. Mesmo demonstrando a capacidade, Elizabeth frequentemente se viu à margem das decisões mais importantes. Lachlan Murdoch, por outro lado, sempre ocupa um lugar privilegiado. Frequentemente descrito como favorito, ele é visto como o filho que mais se aproxima do perfil do pai, tanto na visão de negócios quanto na postura mais conservadora. Essa proximidade, no entanto, não o poupou de conflitos. Em determinado momento, divergências internas, especialmente com Roger Ailes, levaram Lachlan a se afastar temporariamente do Império, mostrando que nem mesmo o favorito estava imune a tensões do sistema. Por fim, James Murdoch, talvez seja o contraponto mais evidente dentro da família. Com uma visão mais progressista, especialmente em questões políticas e ambientais, James frequentemente entrou em choque direto com seu pai e, por extensão, com a linha editorial de veículos como a Fox News. Apesar de ser considerado altamente inteligente e pragmático, suas diferenças ideológicas o colocaram em uma posição delicada dentro da estrutura de poder. O que torna essa dinâmica particularmente intensa é o fato de que Murdoch nunca estabeleceu um caminho definitivo para a sucessão. Em vez disso, ele parece ter mantido todos os filhos em um estado constante de expectativa, onde cada movimento, cada decisão e cada posicionamento poderia aproximá-los ou afastá-los do controle do Império. Esse tipo de ambiente cria não apenas rivalidade, mas também dependência. Os filhos não competem apenas entre si. Eles orbitam em torno da figura do pai, que permanece como árbitro final de todas as decisões. É ele quem valida, quem promove e quem afasta. No fim, o que vemos não é apenas uma disputa empresarial.
É uma dinâmica familiar profundamente marcada por poder e estratégia. Um jogo onde o prêmio é gigantesco, mas o custo emocional pode ser ainda maior. Talvez seja justamente isso que torna a comparação com sucesso tão inevitável, porque assim como na ficção, aqui também não se trata apenas de quem vai herdar o império, mas de quem consegue sobreviver ao jogo. Se a disputa entre os filhos já era intensa por si só, o divórcio de Rupert Murdoch adicionou uma nova camada de complexidade e revelou de forma ainda mais clara como o poder dentro da família sempre foi cuidadosamente controlado e, quando necessário, reconfigurado. Após mais de 3 décadas de casamento, Murdoch se separa de Anna Murdoch Mann, em um processo que vai muito além de uma simples ruptura pessoal. Anna não era apenas sua esposa, ela tinha consciência direta da estrutura do império e principalmente do papel que os filhos desempenhariam no futuro. Por isso, durante as negociações do divórcio, uma de suas maiores preocupações foi garantir que o controle da empresa não ficasse exclusivamente nas mãos de Rupert e que os filhos tivessem uma participação real nas decisões. O resultado foi a criação de um sistema de governança baseado em votos, especialmente dentro de trust familiar que controla o império. A ideia, em teoria, era equilibrar o poder, dividindo a influência entre Murdoch e seus filhos, criando uma espécie de mecanismo de proteção contra decisões unilaterais. Cada herdeiro teria voz, e mais importante, voto. Mas o que parecia um arranjo equilibrado logo se mostrou vulnerável àquilo que sempre definiu a trajetória de Murdoch. Sua habilidade estratégica, mesmo dentro dessa estrutura, ele encontrou formas de manter o controle efetivo. Seja por meio da influência direta, seja através de alianças internas, Murdoch continuou sendo o centro gravitacional de todas as decisões relevantes. Pouco tempo após o divórcio, ele se casa com Andy Deng, uma figura significativamente mais jovem, o que gerou ainda mais tensões dentro da família. Esse novo casamento não apenas alterou a dinâmica pessoal, mas também levantou questionamentos sobre possíveis impactos na sucessão e na distribuição de poder. A entrada de uma nova figura no círculo íntimo do patriarca sempre carrega implicações, especialmente em um império onde relações pessoais e decisões corporativas estão profundamente entrelaçadas. Enquanto isso, o sistema de votos que deveria trazer estabilidade acabou se tornando mais um campo de disputa. Na prática, ele não eliminou a competição entre os filhos, apenas a formalizou. Cada decisão passou a ser potencialmente uma negociação, cada aliança uma jogada estratégica. E é nesse ponto que a manipulação se torna mais evidente. Murdoch não precisava controlar diretamente cada voto para manter o poder. Bastava influenciar o ambiente, moldar percepções e, principalmente, explorar as diferenças entre os próprios filhos. Ao manter rivalidades ativas e incentivar, ainda que de forma sutil, a divisão, ele garantia que nenhuma coalizão fosse forte o suficiente para desafiá-lo completamente. Este tipo de estratégia é comum em estruturas de poder altamente centralizadas. Dividir para controlar. E no caso da família Murdoch, isso se manifesta não apenas em decisões empresariais, mas nas próprias relações pessoais. Confiança se torna um recurso escasso e alianças são sempre provisórias. No fim, o divórcio não enfraqueceu o controle de Rupert Murdoch. Ele apenas mudou a forma como esse controle era exercido. O poder deixou de ser apenas direto e passou a operar também de maneira indireta, através de estruturas, regras e principalmente dinâmicas emocionais. E assim, o que poderia ter sido um mecanismo de equilíbrio se transforma em mais uma peça dentro de um jogo maior, onde, independentemente de regras formais, o verdadeiro poder continua concentrado nas mãos de quem sabe jogar melhor. Se existe um momento em que todas as tensões acumuladas dentro da família de Rupert Murdoch se tornam impossíveis de ignorar, é na disputa pela sucessão. Aqui, o que antes parecia uma competição velada se transforma em uma verdadeira guerra, silenciosa, estratégica e profundamente pessoal. Diferente de empresas tradicionais onde a sucessão costuma seguir critérios relativamente claros, no Império Murdoch nunca houve uma definição definitiva. Essa ausência de clareza não é acidental, ela funciona como uma ferramenta de controle. Enquanto não há um sucessor oficial, todos permanecem em constante estado de prova. Cada decisão, cada posicionamento, cada resultado se tornam parte de uma avaliação contínua. Nesse cenário, os filhos deixam de ser apenas herdeiros e passam a atuar como executivos em competição direta. Lachlan Murdoch, frequentemente visto como favorito, representa a continuidade mais fiel do estilo e da visão do pai.
Seu alinhamento ideológico e sua postura mais tradicional o colocam como uma escolha segura para preservar o modelo existente. Por outro lado, James Murdoch surge como uma alternativa mais moderna, com uma visão que, em muitos aspectos, entra em conflito com a linha editorial consolidada do grupo, especialmente com veículos como a Fox News. Essa diferença não apenas de estilo, mas de estratégia, o que transforma sua possível ascensão em um ponto de ruptura dentro do Império. Enquanto isso, Elizabeth Murdoch permanece como uma figura que poderia representar equilíbrio entre competência executiva e independência criativa, mas que historicamente foi mantida em uma posição ambígua, próxima o suficiente para influenciar, distante o suficiente para não consolidar poder. O resultado é um ambiente onde alianças são frágeis e temporárias, não existe cooperação estável, porque o sucesso de um pode significar o enfraquecimento de outro. E, acima de tudo, existe a figura constante de Rupert Murdoch como árbitro final. Alguém que observa, testa e, quando necessário, redefine as regras do jogo. Essa dinâmica cria um efeito psicológico profundo. Os filhos não competem apenas por um cargo, mas por validação. O reconhecimento do pai se torna muitas vezes tão importante quanto o próprio controle do império. Isso intensifica a disputa, tornando-a não apenas estratégia, mas emocional. Além disso, a própria estrutura de governança, como um sistema de votos herdado de acordo com Anna Murdoch Mann, adiciona uma camada extra de complexidade. Em teoria, esse sistema deveria equilibrar o poder. Na prática, ele transforma cada decisão em um jogo político interno, onde onde influência e persuasão se tornam tão importantes quanto posição formal. Mais importante é que, mesmo com todos os sinais apontando para uma transição inevitável, Murdoch historicamente evita concluir esse processo. Manter a sucessão em aberto significa manter o controle. Enquanto houver incerteza, ele continua sendo o ponto central de equilíbrio ou de tensão. No fim, a guerra pela sucessão não é apenas sobre quem herdará o império, é sobre quem consegue navegar em um sistema onde as regras são fluidas, as alianças são instáveis e o julgamento final depende de uma única pessoa. E talvez seja por isso que a comparação com Succession seja tão recorrente, porque assim como na ficção, aqui também não há garantias de vitória, apenas a certeza de que o jogo continua, até que alguém finalmente assuma o controle. A essa altura, a comparação entre a família de Rupert Murdoch e a série Succession deixa de ser apenas uma curiosidade, ela se torna quase inevitável, e não é por acaso, embora a série não seja uma adaptação oficial, seus criadores nunca esconderam que a família Murdoch foi uma das principais inspirações para a construção daquele universo. Na ficção, acompanhamos a família Roy, liderada pelo implacável Logan Roy, um patriarca que controla um império midiático, enquanto mantém seus filhos presos em um ciclo constante de aprovação, rejeição e competição. A semelhança com Rupert Murdoch é evidente, não apenas na estrutura empresarial, mas principalmente na dinâmica emocional. Assim como Logan, Murdoch construiu um sistema onde o poder não é simplesmente transferido, ele é disputado. E mais do que isso, ele é testado. Os herdeiros não recebem confiança de forma automática, eles precisam conquistá-la repetidamente. Esse processo cria um ambiente instável, onde ninguém está realmente seguro, independente de sua posição. Outro ponto de convergência é a forma como o afeto é utilizado como ferramenta de controle. Em Succession, elogios e demonstrações de proximidade são raros, e justamente por isso extremamente valiosos. Na vida real, muitos relatos sobre Murdoch sugerem uma dinâmica semelhante, onde a aprovação e reconhecimento são distribuídos de maneira estratégica, reforçando a dependência emocional dos filhos. A série também acerta ao retratar a constante ambiguidade nas decisões do patriarca. Logan Roy frequentemente muda de opinião, testa limites e cria situações de conflito entre os filhos. Esse comportamento não é apenas impossível, ele funciona como uma forma de observar quem reage melhor sob pressão. No caso de Murdoch, essa lógica também aparece. A ausência de uma sucessão clara mantém todos em um estado de alerta, revelando forças e fraquezas ao longo do tempo. No entanto, há uma diferença importante. Succession intensifica e dramatiza essas relações para fins narrativos. Os confrontos são mais explícitos, os diálogos mais agressivos e as traições mais imediatas. Na realidade, o jogo tende a ser mais sutil.
mas não apenas intenso. As disputas acontecem nos bastidores, em decisões corporativas, mudanças de posição e alianças silenciosas. Outro paralelo fundamental está na relação entre mídia e poder. Tanto na série quanto na vida real, o controle de veículos de comunicação vai muito além do lucro. Trata-se de influência, capacidade de moldar narrativas, direcionar debates e impactar diretamente a política. Esse elemento reforça o peso da sucessão. Não está em um jogo apenas numa empresa, mas um instrumento de poder global. Além disso, a série captura com precisão o custo emocional desse tipo de ambiente. Os personagens de Succession são, em muitos aspectos, profundamente afetados pela dinâmica familiar. Inseguros, competitivos e muitas vezes incapazes de estabelecer relações saudáveis fora daquele contexto. Essa dimensão psicológica ajuda a entender que, por trás de toda estratégia, existe também um impacto humano significativo. No fim, o paralelo entre ficção e a realidade funciona porque ambos compartilham a mesma essência, uma estrutura de poder centralizada, onde relações familiares e interesses empresariais se misturam de forma inseparável. A diferença é que, enquanto Succession oferece um retrato dramatizado, a história dos Murdoch mostra que muitas vezes a realidade não precisa de exageros para ser tão ou até mais intensa. E talvez seja justamente isso que torna essa comparação tão fascinante. Perceber que por trás de uma das maiores séries sobre poder já feitas, existe uma história real que continua em andamento. Ao observar toda a trajetória de Rupert Murdoch, fica claro que estamos diante de algo que vai muito além de um império de mídia. O que ele construiu não foi apenas uma rede de jornais e canais de televisão, mas um sistema de influência capaz de mudar opiniões, interferir em debates políticos e impactar diretamente a política em diferentes países. Desde a origem herdada até a expansão agressiva, passando pelos estilos controversos de jornalismo e pela criação de uma verdadeira máquina de poder com a Fox News, cada etapa revela uma característica central: controle da narrativa, controle do mercado e, talvez de forma mais complexa, controle das pessoas ao seu redor. Mas é na dinâmica familiar que esse controle se torna mais visível e mais inquietante. Ao transformar a sucessão em um processo indefinido, baseado em testes constantes, competição e validação emocional, Murdoch criou um ambiente onde negócios e relações pessoais se confundem completamente. Seus filhos não apenas herdaram o império, herdaram também um jogo, cujas regras nunca foram totalmente explícitas. A disputa entre Lachlan Murdoch, James Murdoch e Elizabeth Murdoch mostra que não existe um caminho simples para o poder dentro dessa estrutura. Cada um representa uma visão diferente de mundo e, ao mesmo tempo, carrega as marcas de um sistema onde a aprovação e a autoridade sempre estiveram concentradas em uma única figura. É justamente por isso que a comparação com Succession faz tanto sentido, porque, no fundo, essa história não é apenas sobre negócios ou herança. É sobre poder em sua forma mais pura, aquele que não precisa apenas ser exercido, mas constantemente reafirmado. E talvez a pergunta mais importante não seja quem vai assumir o império, mas o que esse império vai se tornar depois disso. Será que a próxima geração vai manter o mesmo modelo baseado em influência e polarização? Ou veremos uma transformação impulsionada por novas visões e valores? Independentemente da resposta, uma coisa é certa: o legado de Rupert Murdoch já está consolidado. E seu impacto no mundo da mídia e na forma como consumimos informação continuará sendo sentido por muito tempo. Agora eu quero saber de você. Essa história parece mais um caso de genialidade estratégica ou de manipulação levada ao extremo?